E aí essa análise de partes interessadas gera alguns conceitos novos e nós devemos conhecer, por exemplo, apetite a risco. O que é apetite a risco? É o grau de incerteza que uma organização ou indivíduo estão dispostos a aceitar em vista de uma determinada recompensa. Vou trazer um outro aqui apenas para a gente poder discutir ambos juntos, que é a tolerância a risco, que é o grau, quantidade, volume de risco que uma organização ou indivíduo pode suportar. Vamos supor, por exemplo, que dentro de um determinado projeto nós temos ali uma possível parada de produção. E aí você vira para o gerente de produção e pergunta qual que é o seu apetite a risco para uma parada de produção. Ele vai te responder o quê? Ele vai te falar o seguinte: apetite a risco? Nenhum. Eu não tenho apetite nenhum em correr risco de parada de produção. Eu não quero isso de maneira alguma. Agora, se você muda o termo, fala assim, olha, qual que é a sua tolerância a correr risco de parada de produção? Olha, aí já mudam as coisas, A minha tolerância é de, no máximo, 2 horas. Outro gerente de outra área, às vezes a tolerância dele é de 1 hora. E aí, com base nessa informação, você vai avaliar que riscos podem acontecer que poderiam provocar, por exemplo, um atraso da produção de mais de 2 horas ou mais de 1 hora. E aí esses riscos nós temos que tratar de maneira a torná-los aceitáveis, toleráveis dentro do ambiente. Quando se trata de negócio, por exemplo, vamos supor que a gente vai lançar um novo carro no mercado. Quando você lança esse novo produto, embora a gente faça todo um estudo de marketing para poder entender a aceitação desse novo produto no mercado, podem acontecer fenômenos que fogem um pouco do nosso controle. Às vezes esse carro faz um sucesso tremendo e a gente se vê obrigado a ter que fabricar mais em função das vendas. Ou pode às vezes ser um tiro no pé, você lançou um carro, esse carro deu defeito, as pessoas não estão gostando do carro, isso faz com que as vendas caiam e aí você se vê como um pepino na mão. Nesse cenário de negócios em que a gente investe em alguma coisa e aí a gente tem probabilidade de ganhos e de perdas, é onde nós podemos falar sobre apetite a risco. Porque o apetite está relacionado diretamente com a questão de negócio, a possibilidade de ganhar e de perder. No caso da parada de produção, não tem oportunidade na parada de produção, só tem ameaças, só tem perdas. Então, por isso que nós usamos o termo de tolerância, quando não tem possibilidade de ganhos, e nós podemos utilizar o termo de apetite quando tem possibilidade de ganho e também tem possibilidade de perda, ok? Outro conceito importante também que nós temos é limite de risco, que é a medida ou limite dentro de uma faixa de incerteza ou de impacto até o qual uma organização ou indivíduo pode ter um interesse específico. Se estiver abaixo do limite, a organização aceitará o risco. Se estiver acima daquele limite, a organização ela irá tolerar o risco. Essa questão de limite acontece às vezes muito na nossa vida pessoal. Vamos supor que você vai num parque, e nesse parque tem montanha-russa. Algumas pessoas aceitam andar no brinquedo, outras pessoas não toleram, não aceitam. Então, quando você planeja o risco do projeto, a gente consegue, por exemplo, calcular o grau de exposição de riscos que nós estamos sujeitos. E aí a organização vê assim, olha, infelizmente não vai ter como fazer esse projeto porque a gente está correndo risco demais. O que a gente pode fazer para poder reduzir o risco? E aí existem algumas alternativas, Investir mais, por exemplo, no projeto é uma forma de reduzir o impacto financeiro, reduzir o impacto financeiro do projeto, inserir mais atividades de monitoramento, de controle, de contenção de problemas, ok? Eu posso também tomar ações associadas com contratação de seguros que vão me proteger melhor e aí de maneira que esteja abaixo desse nível de risco e a gente consiga aceitar correr o risco, Então é essa linha que separa o que eu aceito e o que eu não aceito correr riscos, ok? Sobre tendências e práticas emergentes dentro dessa área de gerenciamento de riscos, nós temos aí riscos não relacionados a eventos. A maioria dos riscos estão
relacionados a eventos futuros, né? No caso, por exemplo, nós temos aí uma mudança de um requisito, uma solicitação de um novo requisito de um cliente, né? Mas nós podemos ter outros tipos de riscos, por exemplo, né? Nós temos aí risco de variabilidade, muito relacionado à produção. Às vezes eu produzo mais, às vezes eu produzo menos. Isso gera uma perda ou uma oportunidade no caso. E tem também risco de ambiguidade, que é quando a gente não tem conhecimento suficiente sobre determinada coisa, cada um interpreta de um jeito e podemos não chegar a um consenso, a uma informação exata sobre aquele tipo de risco que nós estamos sujeitos, ok? Esse é um ponto. O outro está relacionado com resiliência do projeto, no que tange a aspectos de risco. A resiliência é a capacidade de um determinado material ele deformar e depois voltar, né, à sua natureza anterior sem apresentar nenhum dano, né? Isso é muito utilizado dentro da engenharia. Nós utilizamos muito essa palavra para dizer que uma pessoa, por exemplo, ela é resiliente, que ela às vezes sofre algumas dificuldades na vida e tem condições de repente de voltar ao que elas eram, né, de permanecerem firmes no propósito delas. E dentro do projeto também ele pode ser resiliente no que tem o seguinte, contingência de orçamento e cronograma para riscos emergentes, processos flexíveis, equipe capacitada, revisão frequente, informações das partes interessadas, tudo isso aí de maneira acontecendo ao mesmo tempo no projeto, fazendo com que às vezes o projeto ele sofra, ele às vezes caminhe por um caminho que a gente não queria, mas a gente trabalhando no projeto, sendo firmes em relação ao objetivo do projeto, ele vai se deformando, mas depois ele vai voltar ao estado natural dele. Então, a gestão de risco tem muito a ver com isso, com a resiliência, a capacidade do projeto de voltar ao seu estado natural a partir do momento que você se propõe a gerenciar esses riscos. Outro ponto é gerenciamento integrado dos riscos, é pensar não apenas no ambiente do projeto, mas também dentro do ambiente do programa, do portfólio que nós estamos inseridos. Essa questão é importante porque riscos externos que estão no âmbito do programa ou do portfólio podem impactar o meu projeto e, portanto, a gente tem que estar ciente disso e trabalhar para poder conhecer melhor esses riscos. Considerações sobre tailoring, nós temos aí 4 aspectos a considerar. Primeiro, o porte do projeto. Segundo, a complexidade. Terceiro, a importância do projeto. E quarto, a abordagem de desenvolvimento. Nós temos que nos perguntar constantemente, né, qual é o tamanho desse projeto, quais os fatores que estão envolvidos nesse projeto, como que eu vou fazer a gestão desse projeto, dependendo do tamanho que nós estamos inseridos, se é um projeto pequeno, se é um projeto grande. A complexidade, às vezes o projeto pode ser pequeno, mas o fator de complexidade é alto dentro desse projeto, que torna o projeto mais suscetível a incertezas, a riscos, ok? A importância que aquele projeto tem para a organização, né? Pode ser um projeto simples, ou um projeto complexo, ou um projeto pequeno, ou porte, ou um projeto de grande porte, no caso, mas cada projeto vai ter uma importância singular para a empresa e cabe-nos, no caso, a conhecer esses projetos, a estar ciente dos riscos associados a esses tipos de projetos e a abordagem de desenvolvimento, no caso, que você vai adotar para gerenciar o seu projeto e, portanto, essa abordagem ela tem riscos implícitos, explícitos, tem riscos associados mais à abordagem preditiva, outros mais à abordagem ágil. Então, ao conhecer esses tipos e implantar algum tipo, a gente tem que estar consciente dos tipos de risco que nós estamos sujeitos, ok? Considerações sobre ambientes ágeis adaptativos. Nós temos aí que ambientes de alta variabilidade apresentam mais incerteza a riscos. Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte: gerenciar projetos em ambiente ágil, você está mais suscetível a riscos, uma vez que o fator de variabilidade é alto, né? O desconhecimento do escopo é alto no caso, né? A gente tem pouco conhecimento do escopo, nós temos requisitos que ainda não foram estipulados, que vão sendo trabalhados à medida que vai avançando no projeto. Logo, isso nos expõe mais a riscos, no caso, né? Evidentemente, quanto mais exposição a risco também, nós temos um fator de recompensa, né? Que é possível, muitas vezes, fazer um projeto mais rápido, gastando menos. Isso são consequências, muitas vezes, da quantidade de riscos que, eventualmente, nós estamos sujeitos dentro de um projeto, ok? Outro ponto é que riscos
são também identificados, analisados e gerenciados durante cada iteração, né? Se a gente pensar aqui num projeto como um todo, já que a gente não consegue planejar o projeto como um todo, nós vamos planejar essa parte aqui. E aí, ao planejar essa parte, quais os riscos associados com este intervalo de tempo, com essa fase, com esse sprint, e depois a fase seguinte. Então isso vai sendo feito à medida que nós vamos avançando dentro do projeto. Tudo bem?